Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o apóstolo Paulo termina a sua carta aos Tessalonicenses, a primeira dessas cartas, com algumas recomendações práticas. Ele diz assim, a partir do verso de número 14, Paulo diz assim: e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes para com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros, estejam sempre alegres. Aqui Paulo faz algumas advertências, e essas advertências de Paulo são para a vida cotidiana. Paulo faz questão de nos dar recomendações práticas. Ele faz questão de dizer, olha, vivam em paz uns com os outros, advirta os indisciplinados, encoraje os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes, retribuam o bem, mesmo que lhes façam mal, estejam sempre alegres. Aí então, Paulo começa a fazer algumas recomendações ou exortações que são espirituais. Paulo diz assim: nunca deixem de orar. Sejam sempre gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham tudo o que é dito à prova e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Aqui então Paulo ele vai nos falar de coisas espirituais. Primeiro ele fala de encorajamento, ele fala de consolo, ele fala de paz, e aí ele começa a dizer, orai sem cessar, é o que diz a outra versão. Ou seja, nunca deixem de orar. A oração é o nosso ponto de contato com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Por isso, nós precisamos ler a palavra e orar. E Paulo faz questão de dizer que nós devemos orar sem cessar. E mais, ele diz o seguinte: sejam gratos em toda e qualquer circunstância. É muito fácil ser grato quando as coisas vão bem, mas e quando as coisas não vão bem? Quando as lutas aparecem, quando as dificuldades vêm, como você reage? Você reage sendo grato a Deus ou você começa a resmungar, a lamuriar e a dizer, tem tanta gente ruim que está bem e eu estou mal? Seja grato. Seja grato em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo diz que ele sabe o que é passar fome, o que é comer bem, sabe o que é ter e o que é não ter. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a síntese de toda a nossa gratidão. Tendo ou não tendo, sejamos gratos. Não apaguem o espírito. Muitas vezes nós apagamos o espírito. Nós nem lembramos que o espírito existe. Há anos atrás, Maomé disse que os cristãos, eles não eram monoteístas, eles não tinham um só Deus, mas eles tinham 3 deuses. Os deuses do cristão eram Deus, Jesus e Maria. Note que nem o Espírito Santo era mencionado. Essa era a visão dele. E nós, cristãos, o nosso Deus Pai, temos o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando Jesus voltou aos céus, ele nos enviou o Espírito, para que o Espírito pudesse nos guiar. E ele diz, olha, não desprezem profecias. As profecias são reais, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Nem todo que fala em nome do Senhor, eis que te digo, vem de Deus. Por isso, examine. Se for de Deus, aceite. Se não, rejeite. E aí ele diz, mantenham-se afastados de todo mal. Paulo faz questão de nos mostrar uma integração do espiritual com o cotidiano. É assim, a vida cristã é um todo. Que Deus te abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.